Amigos do Pega na Geral, Debate Vascaínos, estou aqui para gravar esse vídeo para comentar a decisão do ministro Ricardo Cuevas em relação à reclamação proposta pelo Everton, onde eu assino como advogado. Antes de entrar na decisão em si, eu quero comentar que o ministro Ricardo Cuevas é um homem de notório saber jurídico, é um homem que tem um histórico, um currículo invejável, um homem preparadíssimo. E o fato dele não ter acatado minha tese, não ter concordado com minha tese, não muda minha visão e meu respeito pelo ministro Ricardo Cuevas. Agora, eu discordo da decisão dele. Isso é outra coisa. Eu discordo da decisão dele com todo o respeito e com todas as vênias, assim como discordei há muito tempo da decisão absurda, teratológica, proferida pelo presidente Humberto Martins. O presidente Humberto Martins, ao proferir aquela decisão no dia 7, ele cometeu erros graves e acho que ele foi induzido ao erro, porque também é um ministro de notório saber jurídico, um homem competentíssimo, preparadíssimo, com um currículo invejável, e não seria o ministro do Superior Tribunal de Justiça se não fosse um homem com notório saber jurídico. Então, eu quero dizer aos amigos o seguinte: nós demos entrada com essa reclamação em nome de Everton. Por quê? O Everton é sócio do clube há mais de 30 anos e era conselheiro e foi reeleito na eleição do dia 7 na chapa encabeçada pelo Levenciano. E o que aconteceu, na verdade, no nosso entender? Nós levamos que argumentação? Por que isso foi direto ao STJ? Porque o STJ, o ministro Ricardo Cuevas, quando reforma a decisão do presidente Humberto Martins, ele invalida, no nosso entender, a farsa acontecida no dia 14. E por que ele invalida? Porque ele não suspende a decisão, ele não faz nada desse tipo, ele simplesmente extingue. Ela deixa de existir no mundo jurídico. Então, se ela deixa de existir no mundo jurídico, ela não pode gerar fatos, ela não pode gerar consequência. Nem ela, nem o que dela se origina. Então, para mim, isso é um consectário lógico, não teria como ser diferente. E ao gerar fatos e gerar consequências, no meu entender, ela está descumprindo a decisão do ministro Ricardo Cuevas, que a extinguiu. Então, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando, no julgamento dos agravos, decide que o que vale é a eleição do dia 14, 20 dias após a decisão do ministro Ricardo Cuevas, no meu entender, ele assim não poderia agir, porque a decisão do ministro Ricardo Cuevas mata, fere de morte a farsa do dia 14. Então nós devemos lembrar o quê? Primeiro, o desembargador Camilo Rulieri determina a eleição estatutária do dia 7. Ele determina, é assim que ele fala, tem que acontecer a eleição estatutária prevista no Estatuto, a AGO, presencial no dia 7. E ele suspende a decisão de primeiro grau, o desembargador Camilo Rulieri. Então ele toma essa decisão. Você tem a eleição no dia 7. Quando é no dia 7, o inominável Lorde das Trevas entra com uma tutela provisória, que não caberia, mas vamos aos fatos. Ele entra com a tutela provisória. E qual é o pedido feito? É só olhar lá. O pedido feito pelo inominável Lorde das Trevas. Ele pede o seguinte: que o ministro presidente do STJ, o ministro de plantão, determine que aquela AGO seja suspensa imediatamente. É o que ele pede. Prestar atenção nisso. O pedido do inominável Lorde das Trevas é para que a AGO do dia 7 seja suspensa imediatamente. E o que determina o presidente Humberto Martins de forma equivocada, induzida a erro? Ele não determina a suspensão da AGO. Esse é um detalhe importante. Ele não determina. Ele determina a suspensão da decisão do ministro Ricardo Cuevas até a análise do relator. E por que ele faz isso? Porque, ao suspender a decisão do ministro Ricardo Cuevas e permitir que a eleição, e não suspender a eleição do dia 7,
Ele permite que a eleição se conclua, mas o resultado dela não gera efeito. E ele suspende isso até a decisão do relator. Por quê? Porque ele estava ali julgando aquele caso, analisando aqueles casos, em sede de plantão. No primeiro dia útil, ele iria encaminhar o processo a um outro ministro da corte. E esse outro ministro, aí sim, iria analisar todas as questões e se iria manter ou não a decisão tomada no plantão. É isso que acontece. Por isso que a eleição do dia 7, ao ter continuado e ter contado os votos, ela agiu perfeitamente, porque o ministro não manda suspender, como é pedido pelo inominável. Ele determina a suspensão da decisão, a decisão do desembargador Camilo Rulieri, que iria gerar esses efeitos. Então, o que acontece? O ministro Humberto Martins, o presidente do STJ, ele comete um erro porque ele deixa de verificar um detalhe que é básico, importante, que é o seguinte: o inominável não pagou as custas. Ao dar entrada nesse processo que criou toda essa polêmica, o inominável não recolheu as custas processuais. Ele deixou de recolher as custas processuais. E o ministro, presidente Humberto Martins, ele não distribui o processo no primeiro dia útil, no dia 9. Ele só vem distribuir o processo no dia 14. No dia 9, o Levinciano entra com agravo interno pedindo reconsideração da decisão do ministro ao relator que seria sorteado. E no dia 14, apenas no dia 14, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, profere uma decisão dizendo que ele foi informado pelo setor responsável, no dia 11, que as custas não haviam sido pagas daquela tutela provisória. O inominável não pagou as custas. E aí o que ele faz? Olha, eu tenho essa informação que as custas não foram pagas. E como eu ouvi dizer, diz o ministro na decisão dele isso, como eu ouvi dizer que está ocorrendo a eleição hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama, dia 14, eu distribuo agora o processo para análise do ministro que será sorteado. E é sorteado como relator o ministro Ricardo Cuevas. Assim que o processo chega às mãos do ministro Ricardo Cuevas, o ministro Ricardo Cuevas extingue a decisão do presidente, ministro Humberto Martins. E por que o ministro Ricardo Cuevas extingue? Criticando a decisão e dizendo que estava equivocada. Equivocada por quê? Primeiro, porque não era caso de plantão, desrespeitava as instruções normativas do próprio STJ, não respeitava o rol previsto na lei processual e no CNJ de questões que podem ser analisadas no plantão, e não respeitava a lei processual, que a lei processual prevê que só caberia aquela tutela provisória se existisse um recurso especial já proposto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então nada disso existia. Então essa liminar proferida pelo presidente do STJ não poderia subsistir, teria que ser extinta do mundo jurídico. Se ela for extinta do mundo jurídico, ela perdeu qualquer efeito. Então, o que dava sobrevida à farsa do dia 14? Era a decisão do presidente Humberto Martins, que foi extinta. Foi extinta. E o ministro Ricardo Cuevas nem entra no mérito da questão. Porque para você entrar no mérito, você tem que passar por certas admissibilidades do recurso. E ele não passou. O recurso era inadmissível. Então, 20 dias depois, o TJ, a primeira Câmara do Rio de Janeiro, leva a julgamento os agravos propostos pelo Roberto Monteiro e pelo Levinciano e decide o seguinte, que a eleição válida era do dia 14. Para mim, aí é um erro gritante, porque a eleição do dia 14 estava morta, foi ferida de morte e não poderia produzir esse efeito. O que o TJ do Rio de Janeiro deveria levar para análise? Se a eleição do dia 7 era válida ou não era válida. Era isso, apenas isso. Jamais validado o dia 14, no meu entendimento, com todo respeito a quem pensa o contrário. E aí,
eu vou e entro com a reclamação em nome do Everton, onde a reclamação é analisada pelo ministro Ricardo Cuevas, que é o relator, e o ministro Ricardo Cuevas dá uma decisão de 3 laudas, de 3 folhas. A primeira folha, ele faz um resumo, um relatório do que eu argumento. Na segunda folha, em 90% dessa segunda folha, ele continua o relatório e depois ele começa a decidir. Ele fala lá, decido. Depois que ele faz o relatório, ele diz, este é o relatório, decido. Isso é o de praxe. E aí vem a decisão dele. A decisão dele está contida em 4 parágrafos, depois desse decido. Nesses 4 parágrafos, em 2 parágrafos e meio, na metade desse aqui, ele reafirma os erros e as críticas feitas à decisão proferida pelo ilustre presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Indica todos esses erros, que ela não era prevista em plantão, que ela não era prevista processualmente, que não poderia ser dado. E ele diz isso claramente. Ele não poupa as palavras para dizer que existia um erro, que ele constatou o erro e que ele apontou os erros que existiam. Só que aí ele discorda do meu argumento quando ele começa a dizer o seguinte: eu, ao extinguir a decisão do presidente, o ministro Humberto Martins, eu não entrei no mérito da ação. Então eu não entrei no mérito, na questão se teria eleição ou não teria eleição dia 7, dia 14, eu não entrei nesse mérito. Se eu não entrei no mérito, no entendimento do ministro Ricardo Cuevas, ele diz, se eu não entrei nesse mérito, eu não acho que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desrespeitou minha decisão. Foi essa a conclusão do ministro Ricardo Cuevas. Depois, no último parágrafo, ele fala que entende que, na verdade, essa reclamação foi usada mais como um recurso pelo Everton, que estava inconformado com a decisão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele poderia ainda recorrer dela. Então, ele não poderia usar a reclamação como um recurso. E, na verdade, não foi isso, porque o Everton não poderia recorrer na primeira Câmara Civil, porque ele não era parte do processo. Ele, como interessado, ele vai ao STJ e diz, ó, tem um erro aqui. É muito respeitável a decisão do ministro Ricardo Cuevas, mas eu discordo dela frontalmente. Acho que ele aí comete um equívoco, né? Tem uma interpretação diferente, que eu respeito, mas acho que comete um equívoco que eu não consigo entender, e ainda não consigo entender, como uma decisão que foi extinta gera efeitos. Como a decisão que foi extinta pelo Tribunal Superior, por um Tribunal Superior, pode ser revivida, pode ser ressuscitada por um tribunal inferior. Eu não consigo entender isso. Eu não vejo a coisa dessa forma. Mas acho que a decisão do ministro Ricardo Cuevas, apesar de ter discordado desse ponto, desse meu raciocínio, ela é uma decisão que traz muita coisa importante, muita informação importante. Aponta os graves erros, de novo, reitero os graves erros que foram cometidos quando do deferimento pelo presidente Humberto Martins daquela tutela provisória. São erros que geram efeitos dantescos até hoje e precisam ser corrigidos. Então, nós ainda iremos propor medidas para tentar fazer valer o direito do Everton. O Everton foi eleito junto à Chapa Somamos, era uma das pessoas com nome na Chapa Somamos, e conquistou numa eleição direta, primeira eleição direta da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde quase 3.500 sócios votaram, depois de 3 horas na fila, diretamente, presencialmente, e escolheram aquela chapa como vencedora, e escolheram o Everton como um dos representantes e sócios estatutários do Vasco que deveria ocupar uma cadeira no Conselho Deliberativo do clube. Esse é um direito dele, que nós não vamos abrir mão e vamos lutar até o último minuto com os recursos que a lei processual nos permitir. Nós não vamos inventar recursos, nós não vamos inovar em recursos, nós vamos usar os recursos que a lei processual nos permite. Amigos, é isso que eu tenho a esclarecer, espero que tenha conseguido me fazer entender. Desejo a todos um excelente dia e uma vitória do Vasco hoje contra o Goiás
que é o mais importante. Saudações vascaínas a todos, um grande abraço.